TIR, a taxa interna de retorno, representa o retorno percentual do investimento. A gente fala que é a taxa que iguala o VPL a zero. Já vou explicar isso melhor, porque pode ser que você encontre em outros livros aí e não ficar confuso. Então, a TIR é o retorno percentual. Investi 350 mil, tive esses fluxos de caixa, qual foi o retorno percentual do meu investimento? É isso que a TIR quer dizer. Só que a TIR, pessoal, é a taxa de retorno que faz o VPL ser zero. O que é isso? Lembra lá que a gente falou que para fazer o VPL a gente usa uma taxa de desconto? A taxa que exatamente vai fazer com que o VPL seja igual a zero é a TIR. Ou seja, aquela taxa que vai descontar os fluxos de caixa e fazer o VPL ser igual a zero, isso a gente chama de TIR. Beleza? Já explico melhor esse ponto, não se desespere, calma, eu já explico melhor esse ponto para você. E como eu vou saber se o meu projeto é viável a partir da TIR, da taxa interna de retorno? Eu tenho que comparar a minha taxa interna de retorno com o VAC, com o custo de capital, com a taxa mínima de atratividade, com a taxa de desconto. Por quê? Para eu captar o recurso, meu custo de captar esse recurso foi 13,21. Se a minha TIR, se minha taxa interna de retorno for superior a 13,21, vale a pena, né? Porque eu tive 13,21 para captar recurso, o que eu tive de excedente acima de 13,21 realmente foi a geração de valor para a empresa, foi quanto gerou de valor. Eu gastei 13,21 para conseguir o dinheiro, meu projeto me retornou, por exemplo, 20%. Me gerou valor, o retorno percentual foi superior ao custo de capital. Ou seja, eu pago o meu investimento inicial e ainda me sobra retorno financeiro. Beleza? Quando a TIR, a taxa interna de retorno, é inferior ao VAC, ou a taxa mínima de atratividade, o projeto não é viável. O custo de pegar esse dinheiro para investir no projeto foi 13,21. E minha taxa de retorno do investimento foi 10, ou seja, foi ruim, foi inferior. Eu investi, tive um retorno de 10% ao ano, sendo que a taxa de capital recurso foi 13% ao ano, 13,21. Não valeu a pena, não me trouxe retorno financeiro, eu saí no prejuízo. Então a TIR a gente compara com o VAC. Como é, professor, dá para encontrar a TIR, a taxa interna de retorno, manualmente? Dá. Como é que eu faço isso? Por método de tentativa e erro. Você vai usar a fórmula do VPL que você tem lá no seu livro e vai ficar inserindo taxas de juros naquela fórmula até o momento em que o resultado daquela fórmula dê zero. Por isso que a gente fala que o VPL é a taxa que iguala a zero. Então você vai tentar 10%. Lá na fórmula do VPL, né? Tenta a taxa de 10. Deu zero VPL? Não. Então vamos tentar de 13. Deu zero VPL? Não. Então vamos tentar de 13,21. Deu zero VPL? Deu. Aí sim, a TIR é 13,21. Por exemplo, né? Não é 13,21, pessoal. Não é. Eu falei 13,21, mas não é. Só um exemplo aqui, beleza? Só um exemplo. A TIR seria essa, beleza? Aí você tem que fazer no método de tentativa e erro. Mas a gente tem a HP12C para fazer a TIR e a gente tem o Excel também. Como é que eu acho a TIR, a taxa interna de retorno, utilizando a HP12C? Igual eu fiz no VPL, eu vou ter que inserir o investimento inicial com sinal negativo, vou ter que inserir os fluxos de caixa e vou ter que perguntar qual é a minha TIR. Então vamos fazer de novo, por isso que eu falei que eu ia explicar novamente, passo a passo, como encontrar o VPL, por exemplo, porque o passo para encontrar a TIR é igual. Então, o primeiro passo, inserir o investimento inicial com o sinal negativo, 350, 1, 2, 3, investimento inicial, né? Eu aperto o CHS para deixar o sinal negativo e falo que isso é o investimento inicial. O investimento inicial, eu tenho que apertar a tecla CF0 aqui, ó, embaixo do PV. Como a tecla é azul, eu aperto o G antes, G, CF0. Informei para HP que esse é meu investimento inicial. Agora, vou informar os fluxos de caixa. O primeiro fluxo de caixa, 84 mil. 84. Errei, vou começar de novo. FREG para limpar os registros, vou começar de novo porque eu errei. Então, 350 mil investimento inicial. Errei de novo. 350 mil. Acontece. CHS, GCF0. Agora eu ensino o fluxo de caixa 1, 84 mil. Tá ali. E falo que isso é o fluxo de caixa.
fluxo de caixa é CFJ aqui, ó, embaixo do PMT. GCFJ. Próximo fluxo de caixa, 100.200. E falo que isso é o fluxo de caixa, tenho que apertar GCFJ. GCFJ. O próximo, 119.010. Falo que isso é o fluxo de caixa. GCFJ novamente. Bem devagar, só pega o número GCFJ. O próximo, 140.830.5. Falo que é o fluxo de caixa. GCFJ. E o último, 166.122,53 e aperto GCFJ. Inserir o investimento inicial e inserir todos os fluxos de caixa. Aqui agora eu não preciso inserir a taxa de juros, porque a taxa de juros, né, ou VAC, eu vou comparar com a TIR. Então eu não preciso inserir o VAC. No VPL eu preciso inserir. Aqui eu não preciso, que eu só vou comparar. Eu agora tenho que perguntar qual é a minha TIR, qual é a minha taxa interna de retorno. A TIR na HP Luz IC é essa tecla aqui, ó, IRR, tá vendo? IRR, porque é em inglês, né? IRR, em cima do FV. Como o IRR é laranja, eu aperto F, IRR. Deu lá 19,21, ou seja, a minha TIR é 19,21%. Beleza? Viu passo a passo. Professor, dá para fazer no Excel? Dá para fazer no Excel também, muito mais fácil ainda. Ó. Vamos achar a TIR. A única coisa que você vai ter que fazer no Excel para achar a TIR é dar uma ajustada, porque o investimento inicial tem que ser com sinal negativo. Então eu só vou botar o sinal negativo aqui no 350 mil. Ó. O investimento inicial tem que ser com sinal negativo. Só botei 350 mil com sinal negativo. Faz isso, ajustou o fluxo de caixa, aí você digita no Excel igual e digita TIR, taxa interna de retorno. Vai abrir para você aqui a primeira fórmula. Cliquei 2 vezes, ele vai abrir a fórmula. O que é que você faz agora? Clica desde o investimento inicial até o último fluxo de caixa. Cliquei no investimento inicial e arrastei tudo. Cliquei e arrastei. Peguei o investimento inicial e os fluxos de caixa. Dei um Enter, 19%, porque aproximou. Eu quero mais casas decimais. Vou clicar aqui para o lado. Ó. Abriu as casas. 19,21, que foi justamente a TIR que a gente encontrou na HP. Né? Tem que ser, que se não for, tá errado. Tem que ser justamente igual. Beleza? Tem que ser justamente igual. Só para ficar claro esse negócio da TIR ser a taxa que zera o VPL, né, pessoal? Só para ficar claro o entendimento. Isso aqui é um gráfico que aparece em vários livros, e aí eu trouxe aqui só para entender que a TIR é a taxa que zera o VPL. Veja, aqui eu tenho um gráfico do VPL e uma taxa percentual, uma taxa de desconto aqui, uma taxa, ou VAC, ou CMPC, como você queira chamar. À medida, pessoal, a gente tem um VPL no ponto A aqui, tá vendo? À medida que essa taxa aumenta, o seu VPL diminui, tá vendo? À medida que a taxa aumenta, o VPL diminui. Vai chegar no momento em que a taxa aqui, ó, vai fazer o VPL igual a zero aqui, ó. A taxa que faz o VPL igual a zero é justamente a TIR. Quando a taxa de juros continua aumentando acima da TIR, a gente vai ter um VPL negativo. Trouxe isso aqui só para você ver que às vezes você vai estudar por um livro, tem muita gente perguntando de livro extra, tal, que tem lá na sua biblioteca, às vezes você vai ver isso no seu livro, só trouxe para isso. Só para você entender isso, porque pode ser que tenha algum livro. Mas na prática, o que é que quer dizer isso na prática? Na prática quer dizer isso aqui, ó. Imagine que para encontrar o VPL aqui, ó, que a gente já usou a fórmula, o custo de capital, eu vou utilizar a TIR, beleza? Vou utilizar a TIR. Então, eu vou dar um igual aqui, dizendo que o custo de capital é igual a TIR. Aqui, ó, 19,21. Quando eu fiz isso, ó, meu VPL quanto deu? Deu zero. Na prática, é isso que eu quero te dizer. A TIR é a taxa de juros que faz o VPL igual a zero. Só estou falando isso porque tem livros que tem para você não chegar lá e ficar perdido, beleza? Então, a TIR é a taxa que faz o VPL igual a zero. Se eu usar a TIR para encontrar o VPL vai ser zero.